Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Poliana Cardoso Martins, professora da Universidade Federal da Bahia, do campus de Vitória da Conquista, e tenho o enorme prazer de moderar essa mesa, né, cujo título é Qualificação do Cuidado a Pessoas com Sobrepeso e Obesidade no âmbito da atenção básica no SUS, no estado da Bahia. Uma experiência de formação à distância, né? Quem são os integrantes dessa mesa? Temos nessa mesa a professora Lígia Amparo, que é a coordenadora geral do projeto. À medida que elas forem apresentando, elas vão ter um momento para fazer uma apresentação mais formal sobre cada uma. A professora Márcia Alves, que é a coordenadora acadêmica, né, que faz parte da coordenação acadêmica desse projeto. A professora Virgínia Machado, também integrante da coordenação acadêmica do projeto. A professora Lucineide Leal, a professora Mônica Santana e eu na moderação. É importante reforçar que esse projeto, ele é uma experiência, a professora Lígia Amparo vai se contextualizar um pouco mais, mas ele é uma experiência de qualificação da força de trabalho para as questões relacionadas ao sobrepeso e obesidade. Vou começar passando a palavra para a professora Lígia Amparo e depois volto para a gente poder conversar um pouco mais. Bom, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia a todos e a todas aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de manifestar a minha felicidade pela proposição dessa mesa e a possibilidade de compartilhar essa experiência do nosso projeto. Como também aproveito para parabenizar a UFBA pela realização desse congresso muito oportuno, em um momento tão difícil das nossas vidas, em que nós estamos enfrentando uma crise sanitária com dimensões catastróficas, e evidentemente que isso tem repercussões em todos os setores da nossa vida, da produção da vida humana e da vida do planeta. Então, eu entendo que é imperativo que a universidade, nesse momento, disponibilize, produza conhecimentos para a sociedade, colaborando para o enfrentamento e tentando reduzir os problemas dessa pandemia. A minha interlocução, ela vai pautar em dois aspectos, né? Eu, na condição de coordenadora do projeto, professora da UFBA, da Escola de Nutrição, com formação no campo de nutrição e das ciências sociais, no doutorado, dois aspectos são fundamentais para a gente trabalhar aqui, que seriam os desafios. Os desafios tanto da produção do projeto, no primeiro momento, como os desafios que nós estamos enfrentando, que estamos enfrentando durante a pandemia, e aqueles desafios que também estamos vislumbrando para um futuro próximo. Bom, no que tange a questão do contexto da produção do projeto, ele nasce a partir de um edital, o edital número 26 de 2018 do CNPq, da coordenação do Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, que é o enfrentamento e controle da obesidade no âmbito do SUS. Nós, da UFBA, fomos instigadas por colegas professoras da UNEB para participar desse projeto de uma forma colaborativa, são 22 projetos no país, e nesse momento, dialogamos sobre isso, convidamos outra instituição, como a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, como também as professoras, colegas do campo Anísio Teixeira. Neste momento também cogitamos outras universidades, mas não foi possível fazer essa inclusão mais ampla. Dialogamos também com os setores dos serviços de saúde, como a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, a CESAB, e a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador. Acertado isso, com todos esses parceiros, partimos para a escrita coletiva de um projeto. Juntamos docentes, profissionais de saúde, estudantes de pós-graduação, cada um com a sua formação, na sua maioria da área de saúde, mas que nos aproximávamos em algumas convergências temáticas e conseguimos compactuar alguns pressupostos. O principal deles era que precisávamos alargar a compreensão sobre o fenômeno da obesidade, revisitando, assim, o estatuto científico que fundamenta os saberes e práticas que são veiculadas sobre a obesidade nas últimas 4 décadas, né, em que é a partir como um problema de saúde pública. Assim, precisávamos aliar um novo modo de pensar a obesidade de uma forma mais alargada, para que isso também pudesse ser
importante para gerar novas formas de agir sobre o fenômeno. No nosso caso, em percursos formativos de profissionais de saúde da atenção básica. Esses pressupostos, eu diria que eles estão em 3 escopos principais, né? Subdividi-los, mas eles estão completamente interligados. O primeiro escopo seria um escopo que eu diria mais teórico-científico. O que é que pairava sobre as nossas cabeças? Conceber a obesidade a partir de uma perspectiva biomédica hegemônica, pautada em uma lógica mecanicista, onde temos a concepção de um corpo enquanto máquina, um corpo enquanto motor, e que isso, por conseguinte, reduz o enfrentamento à obesidade a um mero controle do peso corporal a partir de uma regulação mecânica da ingesta alimentar e do gasto energético, este fundamento já não nos era suficiente. Então, partimos que era fundamental, e já tínhamos experiências anteriores dos pesquisadores e estudantes do nosso grupo, do grupo das universidades envolvidas, que precisaríamos aproximar das ciências sociais e humanas e discussões sobre a concepção de corpo, corporalidade e a sua relação com o mundo. Isso se fazia imperativo. Um outro escopo, que eu chamaria de um escopo mais político, é que era fundamental, tínhamos clareza que era fundamental, que saíssemos da esfera do indivíduo, que, em linhas gerais, a esfera do indivíduo concebe a ideia que o fenômeno da obesidade é um mero resultado de uma escolha individual. Ou seja, sem pensar que essas escolhas também são determinadas, tínhamos o desafio de ampliar para esferas histórico, político e social, situando a obesidade como também uma expressão de uma modernidade tardia, de um projeto neoliberal que tem impactado incisivamente nos nossos modos de ser e estar no mundo, seja para a produção de alimentos e para o consumo e o consumismo exacerbado. E o último escopo eu definiria como um escopo estético-moral ou político-afetivo, no qual responsabilizar os indivíduos pelo seu destino corporal, ou seja, dependente da sua vontade, isso tem gerado, e é uma discussão que nós temos tido nos últimos tempos, um processo intenso de estigmatização dos corpos. O fenômeno da gordofobia era algo que desejávamos enfrentar pelas consequências nefastas que esta forma preconceituosa de lidar com o corpo tem gerado na vida desses sujeitos e na vida também dos sujeitos que têm medo de engordar. Seja na vida laboral, na vida afetiva, na vida social, temos o fenômeno do sofrimento psíquico, em que a sua condição corporal fica interpretada como fundamental estar em um estado de normalidade para que esteja vinculada à sua condição de estar no mundo. E olha, isso também é uma dimensão que nós percebemos da estigmatização do corpo que está presente dentro dos serviços de saúde. Bom, a partir dessa dimensão do pensar a obesidade, traduzimos como a ideia de que a obesidade é um fenômeno complexo e multidimensional. O desafio que apresentava-se para nós é que essa frase está muito dita, está muito colocada dentro do contexto da discussão, e ela ressoa muitas vezes como um mantra, e precisaríamos aprofundar os sentidos e significados para que pudéssemos gerar dimensões do modo de agir sobre o fenômeno. O fenômeno de agir sobre o fenômeno traria para nós um realocamento da ideia do tratar a obesidade para cuidar das pessoas com obesidade. Ou seja, a centralidade da pessoa antecede o seu peso corporal. E isso tem sido fundamental do nosso trabalho. E assim é que nasce o nosso projeto. Todavia, os desafios que foram apresentados na sua construção foram enormes, mas eles são desafiantes. Foram esses desafios, mais desafiante ainda tem sido operá-los, né? Como traduzir esses pressupostos, esses princípios que nós estávamos estabelecendo como centrais para realocarmos essa discussão na obesidade dentro de um percurso formativo.
Aqui eu aloco algumas questões. Como colocar na agenda da atenção básica não só o fenômeno da obesidade, mas a obesidade compreendida como um fenômeno alargado, né? Como ela opera dentro dessa dimensão. As nossas interlocuções com o serviço de saúde nos revelou uma dimensão muito curiosa em relação ao fenômeno da obesidade. Um jogo de visibilidade e invisibilidade impera, né? Ou seja, os profissionais de saúde, assim como toda a sociedade, hoje reconhecem a obesidade como um problema de saúde. Todavia, operar nas suas práticas cotidianas a obesidade enquanto um objeto de intervenção, isso não se apresenta como fato, seja por outras urgências, ou seja por falta de dispositivos adequados para tal, impera ainda. Nós, profissionais de saúde, reconhecemos que toda a nossa história de atuação sobre esse fenômeno ainda paira muita estigmatização. E muitas vezes a atuação paira numa máxima que significaria você precisa emagrecer. Ou seja, delega ao sujeito essa tarefa. Só que esse jogo de visibilidade e invisibilidade, interessante que nós estamos falando de corpos, né, que estão na cena pública, estão no espaço público, né, ela também paira no modo de pensar sobre ela. O nosso exercício de tentar alargar a discussão sobre o fenômeno da obesidade resulta em uma equação interessante. Quando tentamos ampliar a obesidade, discutindo dentro do cenário da produção de alimentos e mudanças climáticas, não mais que de repente o fenômeno da obesidade desaparece. Quando percebemos isso e tentamos cercá-la, o nosso olhar ainda impera um olhar restrito, baseado na biomedicina restrita de um corpo-máquina. Esse exercício tem sido caro, e eu tenho alguns exemplos sobre isso que poderíamos deixá-los para um momento futuro do debate. Reconhecemos também a dificuldade que temos que, se uma vez conseguirmos alargar a dimensão da obesidade enquanto fenômeno, e neste processo de alargamento, a determinação desse fenômeno escapa ao setor saúde, né? Qual era o lugar e as possibilidades de atuação desse setor? O nosso grande desafio é que, se a atenção da saúde continuar restringindo-se a tratar obesos, seria como se estivéssemos enxugando o gelo, uma vez que o seu processo de determinação, ele continua a todo vapor na sociedade. Logo, isso nos traz o desafio das possibilidades de intersetorialidade, que elas precisam ser discutidas, algo que é muito discutido no âmbito da atenção básica, não tenhamos dúvida, mas precisamos desafiar quais são os setores estratégicos de diálogo, desafiar dentro do fenômeno e dentro do espaço do território. Uma outra pergunta que traria é como lidar o tema da obesidade integrando o local e o global. Ou seja, a nossa pergunta é como a obesidade se expressa nos territórios no quais nós estamos trabalhando. Temos muitas informações e a experiência de construção de um e-book nos evidenciou isso. Os dados epidemiológicos que expressam a magnitude e a distribuição dentro da história do fenômeno, inclusive alguns dados vinculados a alguns marcadores, como gênero, classe e raça, eles não se expressam da mesma maneira em todos os territórios, né? Até porque os efeitos da modernidade, da urbanização e da globalização, que historicamente têm sido associados ao fenômeno da obesidade, eles não se configuram da mesma maneira. Não podemos entender a obesidade que se expressa em uma capital, como a cidade de Salvador, dentro de uma zona rural. Nós estamos falando, inspirado na antropóloga Emily Etz Doer, talvez, de obesidades. Essa pluralidade das formas de expressão da obesidade nos desafia, né? E entender também, inspirado em outra pensadora, epidemiologista também americana, Nancy Kieger, é que atrás desses números há pessoas, e precisamos cuidar das pessoas. Então, é imperativo que trabalhemos essas dimensões.
E, já chegando ao final, como lidamos com a obesidade enquanto um problema de saúde, que é assim que ela é reconhecida dentro da saúde, sem, entretanto, patologizar os corpos que estão nesse cenário, né? Sem exercer formas preconceituosas que culminam na gordofobia. Esse é um grande desafio que nós temos, porque a obesidade, ora pode ser entendida como doença, ora como distúrbio, ora como fenômeno, ora como uma condição de existência, uma condição clínica, e nós estamos convergindo para a ideia que, a depender dos referenciais teóricos que utilizemos, a obesidade pode ser tudo isso ao mesmo tempo e singularmente interpretada. O que não podemos fazer é, em reconhecendo a obesidade como problema, isso não pode ser traduzido como o problema são os obesos. Isso é uma outra forma árdua que nós estamos refletindo de enfrentamento nessas questões, escutando os coletivos que estão sendo colocados na luta contra a gordofobia, para podermos exercer os diálogos. Para concluir, não poderia deixar de falar nesse último minuto que todos esses desafios, agora, eles são somados aos novos desafios frente à pandemia, né? Isso partindo do pressuposto que o mundo não será o mesmo após essa pandemia. Sem aqui assumir nenhuma atitude fatalista, finalista desse processo, ou minimizar a questão, sabemos que o fenômeno talvez seja um dos fenômenos mais anunciados. Alguns pensadores entendem que é uma das crises sanitárias mais previsíveis que tivemos neste século. Ela nos apresenta muitos desafios e muitas articulações para pensar. E muitos desafios para o modo de pensar a obesidade. E aqui, rapidamente, eu trago 2 elementos. Um é a ideia concebida da obesidade como fator de risco. Precisamos discutir como isso tem sido trabalhado, colocado e refletido, e cuidar para que isso não represente uma acentuação do processo de estigmatização dos corpos, né? Como as pessoas gordas estão tendo esse discurso diante de uma apreensão que todos nós estamos vivendo nesse mundo, né? Não só elas, mas as pessoas com medo de engordar. Esse é o momento onde temos um número de memes gigantescos sobre a preocupação que já estava no imaginário e nas práticas das nossas vidas sobre o medo de engordar. Isso é um fenômeno importante a ser discutido. A obesidade, o processo de isolamento, prefiro chamar físico, como alguns estão colocando, porque o isolamento social, não estamos isolados socialmente, né? Aqui é um momento que revela isso, tem trazido essa preocupação acentuadamente, né? E o último ponto que traria é que, ao lado desse medo de engordar, nós estamos vivenciando também um lado de acirramento do fenômeno da fome no mundo, né? Historicamente, fome e obesidade parecem ser histórias excludentes, né, no processo de lidar com essa temática, e não podemos trazer isso dessa maneira, né? Como as duas temáticas, elas podem, já que nós entendemos que obesidade e fome, nesse pensar alargado sobre o fenômeno da obesidade, significa faces da mesma moeda. E concluo aqui a minha fala, lembrando também que o que será esse curso nos territórios que estão devastados por uma pandemia, os profissionais de saúde nesse enfrentamento. Então, todos esses elementos integram o escopo da nossa formação, a nossa responsabilidade ético-política de estar ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras nessa luta pela garantia do direito à saúde, à segurança alimentar e nutricional e, fundamentalmente, o direito à vida. Obrigada. Obrigada, professora Lígia. Acho que escutar a professora Lígia sempre nos enche de alegria e de vontade de compreender melhor esse fenômeno da obesidade e de tentar, assim, transformar a prática de cuidado.
né? Agora eu vou passar a palavra para a professora Márcia, que ela vai trazer um pouquinho para a gente da forma como a gente vai abordar e como esse curso vai estar organizado. Márcia, pode começar. Vou colocar a apresentação. Boa noite, então, ou bom dia, né? Ou boa tarde a todos. Uma missão muito grande aí é falar, né, logo depois da bela fala da professora Lígia, né, e de todos esses desafios que foram explanados por ela, né. Ainda bem que eu vou falar sobre o que foi planejado do curso para os profissionais, né, e não sobre todas as pluralidades que a gente tem em relação à obesidade, tá? Então, começando, eu estou aqui, né, representando a coordenação acadêmica do projeto. Ele é composto, né, por profissionais e professores. Pode passar, Polly, por favor. Ele é composto por profissionais e professores de todas as instituições que são parceiras, exceto a Secretaria, né, do Estado. Então, nós temos pessoas ligadas à Secretaria Municipal de Saúde, que é a Kênia, a professora Kênia. Eu, que sou do Instituto, né, da parte do Instituto Multidisciplinar, que é o campus aqui de Vitória da Conquista. Tem a professora Michele Soares, que é do Recôncavo, da Universidade Federal do Recôncavo, e a professora Silvana França, que é da UNEB, e a professora Virgínia, que é daí da Escola de Nutrição, tá? Então, nossa função, nessa verdade, pode voltar. Nossa função inicial é avaliar, né, se os objetivos que são propostos no planejamento e a concepção inicial do projeto, eles estão sendo atendidos ao longo desses módulos, né, que são desenvolvidos por todos esses profissionais. E, além disso, a gente tem que se observar, principalmente, se essa linguagem, né, para a EAD, ela está adequada para a educação à distância e em consonância com a proposta geral do que foi inicialmente proposto, tá? Pode passar. Então, a proposta inicial que foi feita, já lá, com todos os desafios que a professora Lígia colocou, ela é baseada principalmente, né, na qualificação dos profissionais do NASF, né, e dos gestores de saúde. Então, quanto ao cuidado, né, então está em maiúsculo aí, justamente por isso, né, a preocupação maior desse projeto é relacionado ao cuidado às pessoas com sobrepeso e obesidade. Então, não é para tomar como base, simplesmente, né, só a visão da obesidade como uma patologia, e sim a obesidade como esse fenômeno complexo que a professora Lígia trouxe, né, muito bem, e todas as suas dimensões, tanto epidemiológicas quanto políticas, sociais, subjetivas, né, e principalmente a sistêmica. E a partir disso, né, a partir de todas essas reflexões de problematização, fazer uma análise, né, e tentar desenvolver outras ações e novas estratégias, né, ao cuidado dessas pessoas. Então, é esse nosso principal objetivo. Então, com base nessas ponderações, né, o objetivo, pode passar a bola. Com base nessas ponderações, né, o objetivo geral, né, do curso é justamente instrumentalizar, né, esses gestores em relação aos profissionais da atenção básica no desenvolvimento de estratégias, né, que sejam diferenciadas, né, na abordagem do cuidado às pessoas com obesidade. E pensando na promoção de saúde. Essa promoção de saúde, ela tem que ter em vista, né, que todas as recomendações e estratégias, né, que são utilizadas por essas autoridades, elas não têm se mostrado eficientes ao longo desse período. Então, o projeto visa justamente o quê? Tentar trazer, né, novas estratégias, novas ações, onde você tenha uma preocupação muito maior com o cuidado à pessoa, e não simplesmente a patologia especificamente, certo? Então, essa proposta, ela está baseada nessa formação de gestores e de profissionais de NASF e com o intuito de fazer multiplicação de pares, ok? Pode passar, Polly? Pode passar. Então, o projeto inicial, né, o público que temos aí
A distribuição da carga horária ela é diferente dos gestores e dos profissionais de saúde, né? Dos profissionais, desculpa, do NASF. Então, se vocês observarem aí, inicialmente foi proposto 48 horas para os profissionais de atenção básica, né? Os gestores, e 180 horas para os profissionais do NASF. Então, o primeiro desafio é que o que foi proposto inicialmente era um curso semipresencial. Então, a gente teria uma parte presencial e uma parte à distância. Essa foi a proposta inicial. Então, se vocês observarem, para gestores teriam 48 horas, com 32 horas presenciais e 16 horas à distância. Já o dos profissionais do NASF, a proposta inicial foi 180 horas, com 60 horas presenciais e 120 horas à distância. Isso aí seria oferecido 400 vagas, 200 para cada profissional, né? Para profissional do NASF e 200 para os gestores em saúde, de atenção básica. Então, essa agora, com a pandemia, nós não sabemos se nós vamos conseguir desenvolver todas essas horas presenciais que foram programadas anteriormente. Então, esse é o nosso primeiro desafio, né? Que a gente tem frente todo a esse processo de pandemia e todas as incertezas que estamos vivendo no momento. Então, nossa projeção do curso, por exemplo, era para ter iniciado justamente no início da pandemia. A nossa primeira programação era fevereiro. Depois a gente colocou, né, para abril. E agora, nossa projeção inicial é agosto, né? E até lá a gente não sabe se as diretrizes, né, se vão permitir algumas aglomerações e se a gente tem como fazer esse curso, né, uma forma dele presencial ou não. Então, a gente já está vendo essa possibilidade e, se for preciso, a gente vai ter que transformá-lo todo em educação à distância. Então, esse vai ser um novo desafio, porque algumas atividades que são propostas, elas são presenciais. Então, a gente teria que ter um novo delineamento do curso, tá? Então, esses são os nossos desafios. Pode passar, pode. Então, o projeto, ele tem, né, inicialmente, ele começou com 4 regionais de saúde. Salvador, né, que tem 15 municípios, era Santo Antônio de Jesus, a regional de Vitória da Conquista, com 19 municípios, e a regional de Tapetinga, com 12 municípios. Então, o início foi com 68 municípios. Após o início do projeto, nós tivemos a inclusão de mais uma regional, que foi a regional de Cruz das Almas, com mais 9 municípios. Então, no total, agora, a gente tem 77 municípios, né, que podem fazer a inscrição e que podem participar tanto do curso de gestores quanto do curso dos profissionais dos NASFs. Todos os municípios, né, eles foram convidados a realizar a inscrição e o curso, ele é formado como, né, ele vai ter uma diferença, assim, entre como a carga horária é menor, então a gente vai ter essa diferença. Pode passar, pode. Então, qual é a diferença aí? O curso é basicamente parecido para os dois, só que, claro que, como o do NASF você tem muito mais horas, então é um curso maior. O dos gestores, ele vai ser só 2 módulos, mas mesmo dentro dos módulos, a gente divide ele em 3 unidades cada. Então, se vocês observarem aí nesse slide, ele está dividido em módulo 1, módulo 2, módulo 3. Então, o módulo 1 e o módulo 2, ele é para a parte do curso de formação de gestores. O módulo 1, 2 e 3 é para a parte dos profissionais do NASF. Só que em cada um desses módulos, a gente também tem outras subdivisões. A gente divide ele em 3 unidades. E nem todas as unidades são para os gestores. Então, por exemplo, no módulo 1, nós temos 3 unidades, né? E aí, a terceira unidade, os gestores não fazem. Por quê? Porque a carga horária dos gestores ela é bem menor do que a carga horária do curso que é destinado ao NASF. Certo? Então, de modo geral, o que vocês observam? O módulo 1 é onde nós iremos abordar a obesidade através dos diferentes olhares, né? As múltiplas expressões, como a professora Lígia abordou muito bem. No módulo 2, a gente vai trabalhar mais com a gestão do cuidado das pessoas de obesidade, né? Então, é uma forma do pensar e o agir. E o módulo 3, né? Nós iremos trabalhar com as possibilidades de fazer diferente,
que é aquela parte experimentando o planejamento das ações. Então, esse módulo 3, ele vai ser exclusivo para o pessoal dos profissionais do NASF, tá? Então, agora eu vou detalhar só um pouco, só para vocês terem uma noção, o que foi planejado em cada um desses módulos, em cada unidade, certo? Então, pode passar, Poli. Pode passar isso. Aí, nessa primeira parte, é o quê? Essa é o que a gente chama... Não, o anterior. Essa é o que a gente chama de ambientação, porque antes dos módulos todos os profissionais vão ter a ambientação que a gente chama de ambientação no AVA, né, que é a nossa plataforma que vai ser utilizada. Então, isso aí todos vão ter, né, que é a parte de mensagem de boas-vindas, apresentação do curso, o plano, para eles conhecerem, né, o ambiente que eles vão trabalhar, tá? Depois disso, essa ambientação vai durar uma semana. Aí, depois disso, a gente vem ao planejamento. Pode passar, por favor. Nessa primeira parte, o módulo 1, então eu deixei separado também. A unidade 1 e a unidade 2 para o pessoal dos gestores e as 3 unidades para os profissionais dos NASF. Então, o módulo 1, como eu falei anteriormente, né, ele é o quê? O título dele, o tema principal dele é obesidade, diferentes olhares e diferentes múltiplas expressões. Então, ele está dividido em 3 unidades. Na primeira unidade, será abordado o fenômeno da obesidade como um problema de saúde pública, tá? Nesse módulo, o propósito principal dele é promover a compreensão da obesidade como um fenômeno, né, complexo e multidimensional relacionado com um problema de saúde pública, tá? E aí, dentro disso, ele vai ver todo o panorama de epidemiológico da obesidade no mundo, no Brasil, na Bahia e no município, no território que ele está. Então, essa é a intenção, que ele conheça qual é a realidade dentro do território deles. Na unidade 2, o fenômeno da obesidade será estudado como a parte das diferentes narrativas e os modos de compreender. Então, aí vai trabalhar muito mais a parte de responsabilização do sujeito em relação à abordagem, né, sindêmica. Nessa parte, o que eles vão, né, o que foi colocado dentro do planejamento do curso, é você ver parte das reflexões, né, e a parte das análises, né, sobre esse fenômeno da obesidade e suas relações com mudanças climáticas, desnutrição, fome e as realidades mais próximas, e transitando também em relação à abordagem sindêmica. Então, nessa parte da unidade 2, foi trabalhado principalmente o relatório da Comissão da Obesidade The Lancet, né, que é o Sindemia Global da Obesidade, Desnutrição e Mudanças Climáticas. E aí eles querem justamente verificar, né, este fenômeno e trazer uma nova abordagem e tentar modificar esse parâmetro em relação à obesidade. E na unidade 3, que aí é só para os profissionais do NASF, o título, né, o tema da unidade é Fenômeno da Obesidade como Experiência Subjetiva. Esse, como vai ser mais específico para o pessoal do NASF, eles vão trabalhar também abordar, né, outras partes da obesidade, como a gordofobia, a estigmatização, né, a desaprovação do corpo gordo, e trazer experiências que eles vivem dentro, né, das unidades básicas de saúde também. Então, essa é o mapa inicial do módulo 1, né? Já no módulo 2, né, a gente tem como base, eu coloquei o tema aqui, né, para vocês. No módulo 2, a divisão das três unidades, ela já foi feita inicialmente e está sendo, no momento, executada pelos profissionais envolvidos. Então, se vocês observarem, nós temos aí, ó, no módulo 2, o tema, só para lembrar vocês, né? O nosso tema principal é a gestão do cuidado a pessoas com obesidade, o pensar e o agir. Então, as unidades, elas foram divididas de que modo? Então, na unidade 1, né, o tema da unidade 1 ficou atenção à saúde das pessoas com sobrepeso e obesidade, problematizando as experiências acumuladas, tendo em vista novos olhares sobre o problema. Na unidade 2, né,
alcances e limites das políticas setoriais e intersetoriais para promover o cuidado das pessoas com sobrepeso e obesidade. E na unidade 3, né, planejando intervenções para o cuidado das pessoas com sobrepeso e obesidade em diferentes territórios ou em realidades concretas. Então, esse também ele está sendo planejado, né, de acordo com a carga horária, tanto dos gestores quanto dos profissionais do NASF. E no módulo 3, né, o tema possibilidades de fazer diferente, experimentando o planejamento das ações. Então, a unidade 1 determinada é delineamento do plano de ação. Então, se vocês observarem, ele é só para o pessoal do NASF, e aí na unidade 2 eles vão ter que apresentar, né, e a discussão do plano de ação, que estava sendo pensado presencialmente, e a unidade 3, né, vai ser a parte de reelaborações, síntese e encerramento do curso. Então, essa parte aí do módulo 3 é um dos módulos que a gente vai ter que repensar se nós tivermos que fazer o curso de forma, né, totalmente à distância, tá? Então, esse é o primeiro passo. Então, o que eu tenho aqui para vocês da organização do curso é isso, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, eu coloquei aí os municípios participantes. Então, as regionais estão aí de Salvador, tem os 15 municípios, né? A próxima regional, só para vocês terem uma ideia. A próxima regional é Vitória da Conquista, com 19 municípios. E aí tá só uma tabela que foi feita com algumas inscrições, né? Mas isso aqui ainda a gente não tem como entrar, porque ainda está em andamento, tá? Município, aí eu só coloquei a lista dos municípios para vocês terem ideia, tá? Então, qual o nosso próximo passo agora? Qual o nosso próximo desafio que eu falei para vocês? O primeiro é saber se nós teremos os encontros presenciais, né, que foram programados, e devido à pandemia a gente vai ter que reavaliar quando, né, for possível, ou quando nós começarmos o curso em agosto, se nós conseguiremos fazer os cursos, a parte presencial, e se não, né, se a gente tiver que transformar todo esse curso à distância, de que forma é que nós iremos fazer isso? Então, nós teremos que rever um pouco a parte do planejamento, que vocês viram aí que tem algumas coisas no planejamento que foram feitas que são extremamente essenciais não, que são presenciais, tá? Então, agora, eu agradeço a fala e passo a fala para a professora Virgínia. O Poli vai entrar primeiro. Pode passar a fala para a professora Virgínia. Estou tentando interromper. Virgínia, pode falar agora, querida. Oi, Virgínia. Virgínia? Gente, o tradicional microfone desligado enquanto precisa falar. Que é muito sintomático até do conteúdo da minha fala, que é um pouco compartilhar como é que a gente tem refletido esses desafios de fazer a formação à distância, sendo uma tradição, né, presencial. Para me apresentar um pouco, eu sou Virgínia Machado, eu sou professora da área de Ciências Sociais e Humanas em Saúde na Escola de Nutrição da UFBA, e no contexto do projeto eu participo da coordenação acadêmica. Então, é a partir desse lugar que eu vou compartilhar algumas reflexões que temos feito na medida em que acompanhamos o trabalho de todas as pessoas que estão envolvidas na construção dos módulos que Márcia acaba de apresentar e na organização do processo de aprendizagem proposto no curso. Nesse momento, tendo em vista a pandemia de Covid, saltam aos nossos olhos as questões relativas à organização do ambiente virtual de aprendizagem, especialmente diante da incerteza da manutenção dos encontros presenciais ou a certeza da dificuldade em mantê-los, né? Como Márcia também já adiantou. As falas que me antecederam demonstram que esse projeto acontece em um cenário de bastante diversidade. Ele sintetiza múltiplos olhares
E isso é um elemento muito importante, que vai marcando as características que ele tem. São diferentes instituições envolvidas e, a partir dos diferentes contextos, apontam para necessidades distintas e vão deixando sua marca no planejamento. Assim, a organização do processo de aprendizagem, ela acontece de modo a fortalecer a relação entre a teoria e prática, que a gente entende que existe e é construída tanto no contexto do serviço quanto nas universidades. Outro aspecto que marca a diversidade do projeto é o encontro de múltiplas perspectivas teóricas. Então, são diferentes perspectivas para o entendimento de mundo, do corpo, da obesidade ou das obesidades, do cuidado, o que também vai dando a cara do curso que estamos construindo. Mas, nessa proposta, né, de fazer o curso EAD, a gente se pergunta como operacionalizar a discussão de um tema tão complexo como o cuidado a pessoas com obesidade, incluindo as novas perspectivas, utilizando o ambiente virtual de aprendizagem, que também é algo novo para a gente. E para falar de como a gente está enfrentando esse desafio, eu vou tentar abordar os desafios que se apresentam, mas também as oportunidades que a gente tem construído. Então, o primeiro desafio ele vem atrelado à pandemia do coronavírus. Nós planejávamos um curso semipresencial, mas nos ancorávamos muito nas possibilidades que os encontros presenciais nos traziam. O ambiente virtual de aprendizagem ele tinha um caráter importante, mas em relação aos encontros presenciais, ele era secundário. E isso, de certo modo, ofuscou ou adiou uma discussão mais intensa sobre a formação EAD e suas características, seus princípios. E aí, sem aprofundar tanto nessa discussão, quando nos vimos diante do desafio de talvez precisar fazer o curso totalmente à distância, isso foi vivenciado como um certo desconforto. É importante considerar aqui que muito do que a gente é como professora ou professor tem a ver com as nossas próprias experiências com os nossos professores. E nós, que construímos esse projeto, nos educamos presencialmente. Então, essa é a nossa tradição. E aí, quando pensamos nas estratégias, nas ferramentas EAD, isso causa um certo estranhamento. Então, gravar uma videoaula, roteirizar uma videoaula, gravar num estúdio, não ter a presença dos alunos, isso causa um certo estranhamento. E aí eu devo mencionar que esse desconforto, ele já existia. Mas antes, a gente tinha a possibilidade de pensar, nós teremos que gravar a videoaula, mas vai ter um momento de aprofundamento no encontro presencial. Agora, o curso pode passar a ser totalmente no ambiente virtual e isso nos colocou diante de um dilema. Nos esforçamos cotidianamente para sermos professoras problematizadoras, críticas, estimular a reflexão dos discentes muito mais do que transferir conhecimento. E diante do planejamento do ambiente virtual de aprendizagem, nos deparamos com algo que, em sua aparência, se aproxima mais de uma educação tradicional que nós pretendemos superar. Quando pensamos, por exemplo, em planejar o curso todo antes do seu início, elaborando inclusive os objetos de aprendizagem, as atividades, os baremos de correção das atividades, ou na gravação de videoaula, a imagem mental criada se aproxima muito mais da ideia de transmissão de conhecimento, do professor como aquele que fala, enquanto ao aluno cabe ouvir e memorizar, do que a ideia de dialogicidade, de processo e de interação. Em um estúdio de gravação, a aparência que pode ser criada é de um aluno cursista ausente. Mas devo ressaltar que isso é uma ideia que só é válida na aparência. E na medida em que avançamos na reflexão, começamos a vislumbrar outras possibilidades de interpretar essa realidade. O nosso primeiro grande esforço nesse sentido deve ser o de pensar o cursista como alguém que não está ausente nesse processo, mas participa dele enquanto cursista ideado.
E utilizo ideado aqui para diferenciar de idealizado. A presença necessária não é, portanto, a do aluno ideal do curso, daquele que a gente gostaria de ter, de uma imagem idealizada, mas da formulação no plano das ideias de uma persona que sintetize as necessidades dos profissionais de saúde ou dos gestores que participarão do curso. Formulação essa que deve se dar com base no nosso conhecimento sobre a realidade concreta e por isso tão importante a parceria com o serviço. Realizar esse esforço contribui para que não venhamos a reproduzir os elementos da educação tradicional que pretendemos negar, como a desarticulação do processo formativo em relação às necessidades dos cursistas, em favor de um saber pela erudição, mas não comprometido com a transformação da realidade. Então, quando a gente propõe um curso que é de qualificação do cuidado a pessoas com obesidade, a gente está comprometido em efetivamente melhorar esse processo. Então, mesmo que a gente faça essa reflexão, é claro que aquele feedback mais imediato da sala de aula, né, das testas que se franzem, das frases inacabadas, das perguntas ou comentários que interrompem e redirecionam a fala do professor ou professora, continuam fazendo falta, é claro. Mas nós começamos a compreender e a construir formas de utilização de múltiplas ferramentas disponíveis no AVA, na tentativa de tornar viáveis possibilidades de cuidado a pessoas com obesidade que ainda são inéditas. Quanto melhor pudermos explorar as ferramentas disponíveis, maiores as chances de organizarmos um processo formativo inclusivo e eficiente. Então, aqui eu gostaria de destacar que, por mais que a gente não tenha o contato imediato com aquela diversidade que a gente vê e percebe, toca na sala de aula no encontro presencial, na modalidade AD, ela também se faz presente. Então, a gente precisa variar os instrumentos que a gente utiliza. Até aqui, me esforcei em desconstruir a ideia de que o planejamento de um curso no AVA se dá na ausência do cursista. Claro, ele está ausente em si, mas ele não está ausente para o curso. O curso é feito para alguém. Agora, também gostaria de mencionar que o primeiro impacto de pensar um curso que deve estar pronto antes do seu início também não é bem assim. Ainda que a maioria do material seja planejado previamente, a realização do curso, especialmente do nosso, que conta com a figura de professores mediadores, permite complementações, redirecionamentos, diálogo e interação. Os chats, fóruns e mesmo o diálogo reproduzido na correção das tarefas são oportunidades viáveis de realização no ambiente virtual de aprendizagem de uma formação em que, citando Paulo Freire, quem forma se forma e reforma ao formar. E quem é formado também forma-se e forma ao ser formado. Privilegiamos assim outro pilar, a compreensão da educação como processo. Então, quando eu digo dessa dialeticidade de cursista e professor mediador, esse diálogo que deve acontecer, ele é um diálogo vivo. E existe muita coisa planejada antes, mas existe uma criação que vai se dar em ato na formação que é imensurável nesse momento, né? Ela vai ser uma criação do próprio processo do curso. Tendo em vista a relevância da atuação dos professores mediadores para o curso, a formação desses profissionais também tem sido fundamental e está planejada para acontecer de modo permanente, com a discussão temática relacionada tanto ao objeto do curso quanto à educação à distância. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar nesse processo de construção dos módulos se refere ao tipo dos produtos a serem elaborados. Os professores responsáveis pelas unidades de aprendizagem, eles precisam formular um planejamento de unidade em que consta toda a organização que vai para o ambiente virtual de aprendizagem, desde a mensagem de boas-vindas até a atividade avaliativa, assim como os critérios e barema de correção. No nosso curso tem a produção de e-book, as videoaulas precisam ser roteirizadas
E isso inclui também todo o planejamento dos objetos de aprendizagem. Esses elementos estão presentes no nosso cotidiano da docência, mas não necessariamente na forma como se apresentam quando a gente pensa na educação à distância. Então, nós planejamos nossas aulas, mas não no formato que a nossa coordenadora do AVA pede. Nós falamos em nossas aulas, mas não roteirizamos nossas falas. O trabalho docente é sempre volumoso e árduo, mas isso se intensifica quando ele é realizado de um modo que é novo para nós. Para finalizar minha fala, eu gostaria de dizer que a exposição dos desafios que é feita, ela tem como proposta demonstrar as possibilidades que temos criado para superá-los. Não tem como objetivo dourar a pílula. Nós gostaríamos sim de continuar podendo realizar os encontros presenciais e continuamos confiando que eles seriam extremamente potentes para a qualificação do cuidado a pessoas com sobrepeso e obesidade. O objetivo foi compartilhar o que temos acumulado de reflexões sobre um desafio que se apresentou para nós no momento da elaboração do curso e que, por causa do coronavírus, agora se apresenta a outros discentes e professores de modo muito mais geral. Eu acho que, de alguma maneira, esse curso ele antecipou para o coletivo desse projeto, né, de professores envolvidos nesse projeto, uma necessidade de pensar de modo mais profundo a educação à distância, que agora se coloca de modo amplo. E provavelmente nós poderemos dialogar e discutir com nossos pares de modo muito mais... Isso vai ser uma necessidade muito mais ampliada. Então, é isso. Virgínia, muito obrigada pelas suas considerações. Eu acho que você trouxe as angústias, né? E a sua fala final traz muito isso. Existia uma angústia no momento, mas agora com a pandemia do coronavírus, isso vem para a gente de uma forma muito forte, né? E a gente precisa construir estratégias para se rever, né? Muito bom, obrigada pela sua fala. Agora a gente vai passar a palavra para a Lucineide, que vai falar um pouquinho sobre as possibilidades de manter a dialogicidade entre o EAD e as atividades presenciais. Lu, fique à vontade, querida. Olá, me ouvem direitinho? Olá, me chamo Lucineide Leal, estou aqui representando a coordenação pedagógica de Polo, né, que somos eu, Lucineide Leal, responsável pelo Polo de Salvador, e Verena Macedo, responsável pelo Polo de Vitória da Conquista. Começo a minha fala agradecendo e fazendo dessa gratidão uma oração endereçada a todos que fazem parte desse projeto, né, que é um projeto audacioso, que conta com mulheres incríveis, né, querendo realmente mudar essa sistemática do cuidado. Falo isso com experiência por ser uma pessoa obesa, por trabalhar dentro do ativismo e por já ter visto muita coisa no setor da saúde e em outros tantos setores que não trazem para a pessoa portadora de sobrepeso e obesidade um ambiente acolhedor, né? Então, diante do cenário atual, manter o diálogo entre a EAD e as atividades presenciais nos traz um importante desafio, fazendo lançamãos de recursos que possam manter ativo, interessante e fluindo todo esse processo. Sobre esses aspectos, o nosso processo de formação acaba por demandar da equipe envolvida um olhar ainda mais sensível e dinâmico, até porque manter este fluxo de forma comprometida por parte do cursista requer de nós um comprometimento ainda maior dos professores mediadores e da equipe responsável por sustentar todo o processo. Então, um dos desejos, né, que nós temos é que o encontro presencial, né, que todo o curso foi pensado para ser semipresencial, fosse a parte mais interessante sob o ponto de vista para a gente se conectar e construir a partir dali, né? Então, assim, o processo da pandemia em si, ele trouxe para a gente um desafio
porém, para a gente foi um desafio muito rico, porque startou muitas outras coisas para nós, né? Então, assim, as propostas das atividades que a gente tinha em mente eram propostas que convidassem cada participante a desfrutar de um ambiente acolhedor e seguro, onde suas práticas profissionais, bem como seus anseios pessoais, pudessem ser acolhidos e trabalhados de modo a poder transcender os protocolos técnicos e ampliar essa forma de olhar para si mesmo, para, a partir desse olhar ampliado, poder ampliar esse olhar ao outro, né, acolhendo inclusive as subjetividades e singularidades de cada um. Com o processo caminhando para ocorrer integralmente em EAD, a gente ainda não tem essa certeza, mas a gente já trabalha com essa possibilidade, e a impossibilidade real dele acontecer de modo semipresencial, que é como a gente havia se organizado, a gente se vê diante dessas mais diversas questões surgidas em meio à pandemia, que estamos enfrentando, né, e que está nos afetando das mais diversas formas. De modo que muitos aspectos precisaram ser ressignificados, né, muitas ações precisaram ser repensadas, né, levando a gente a pensar estratégias que possam nos tornar próximos, mesmo estando em um ambiente virtual, exigindo de todos os envolvidos muita lucidez e verdade em suas ações, né, e de toda a equipe que está pensando as ações do projeto, um olhar ainda mais ampliado sobre o que pode ser oferecido em alto padrão de qualidade acadêmico-vivencial, de forma diferenciada, dado o cenário atual que a gente está. E como a gente pode movimentar de modo a sustentar todo o processo com o máximo de comprometimento por parte dos profissionais e gestores, sem se tornar uma porção a mais do mesmo que é comumente oferecido na maioria dos cursos de formação, e que acaba não se tornando uma força motriz capaz de gerar a transcendência do cuidado, que é o que a gente tanto almeja, né? Que é um cuidado mais próximo, humano, palatável e verdadeiramente nutridor, né? Então, esse chamado a repensar tudo isso nos conduziu a um ambiente ainda mais rico, né, porque a profundidade que nós somos convidados a mergulhar para alcançar esses objetivos proporcionou grandes descobertas, promoveu uma união muito maior, né, entre todos os envolvidos na realização desse projeto audacioso, né, que é raramente visto nesse cenário de cursos, né, de formação, né, principalmente nesse campo tão controverso que são as práticas biomédicas de cuidado ao corpo obeso, né, e a gente quer transcender para esse cuidado ampliado, para que essas pessoas com sobrepeso e obesidade encontrem um ambiente diferente do que eles estão acostumados, que é um ambiente de julgamento, é um ambiente frio, né, e inquisitor na maioria das vezes. Entre os recursos que a gente identificou, né, como importantes, 3 pontos a gente achou assim fundamental, né? Primeiro é a agilidade nas respostas aos questionamentos. A gente tem trabalhado todas as questões para que a gente consiga que essa conectividade não permita que aconteça nenhum vazio, né? Então, está todo mundo se preparando para dar essa assistência de uma forma bem completa e substancial. A outra situação é uma condução ativa e motivada dos fóruns, né, para que ele não caia nas respostas rasas e consiga alcançar reflexões mais profundas e provocativas, né, para que assim se possa expandir cada vez mais o conhecimento acerca dessa temática, que é o sobrepeso e obesidade, e também proporcionar uma interação necessária nessa construção coletiva que a gente está. E também as atividades que promovam sensações verdadeiras. A gente não quer estabelecer um processo de passar as tarefas e eles realizarem, né, de uma forma comum. A gente gostaria de acessar memórias, histórias internas, para que a realização dessas situações, tarefas, enfim, permitam ao cursista se apropriar de novos conhecimentos, enriquecendo ainda mais sua trajetória, e não se tornando mais um protocolo que ele precisa atender, né? Então, a gente pensa o curso de uma forma muito viva, muito orgânica, para que a gente consiga se aproximar de fato do que a gente espera, para que esse cuidado seja verdadeiramente ampliado. Agradeço aqui esse momento, agradeço essa mesa sensacional, que eu estou tocada pelas falas de minhas colegas, cada uma mais maravilhosa do que a outra, e passo a fala à professora Mônica Portela.
Gente, antes da professora Mônica falar, eu só queria contextualizar que a gente também tem o problema. Um dos desafios para a educação à distância é a questão da conectividade. Então, tanto Virgínia quanto Lucineide, elas não apareceram à imagem porque elas estão com dificuldade de se conectar. E aí, então, com acesso baixo, a gente optou por fazer a fala sem a imagem. Agora a palavra à professora Mônica. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos, né, quando é que será visto. A todos e todas. É um prazer a gente ter esse momento de discussão sobre pontos importantes, né, desse projeto macro, que é um projeto guarda-chuva, um projeto muito extenso, e que busca, dentro da universidade, desse contexto da universidade, né, atender a ensino, pesquisa e extensão. Bem, eu acho que eu não me apresentei, professora Mônica, da Escola de Nutrição, e sou da área de nutrição clínica. Bem, esse princípio da universidade, né, de sociabilidade, ele norteia a qualidade da produção universitária. Então, o que afirma a tríade universitária entre ensino, pesquisa e extensão, convocando os docentes à articulação de saberes e a construção de novos saberes. Bem, aí é neste projeto que estamos experienciando, né, um processo de elaboração desses conhecimentos no campo do cuidado do fenômeno da obesidade, buscando aproximações da realidade daqueles que estão na gestão ou trabalham na atenção básica. Bem, esse projeto a gente iniciou em 2018, eu não me recordo se foi dito aqui, né, o início desse projeto, e nesse caminho descobrimos diversos desafios, que já foram pontuados várias vezes aqui, essa palavra desafio, ela foi dita em todas as falas, se disse aqui sobre os desafios, né, em cada uma trazendo dimensões um pouco similares e também diferentes. Então, iniciamos, e aí, nesse caminho, nós descobrimos o quê? Esses grandes desafios, né? Então, é um projeto que é centrado em um curso de formação de gestores e de profissionais de saúde, no cuidado de pessoas com obesidade, e esse curso de formação, ele torna-se o centro, né, dessa tríade que a universidade, tanto, né, dessa tridimensionalidade da universidade, que é o ensino, pesquisa e extensão. Próxima, Pauline. A próxima, obrigada. Bem, e o que estamos fazendo diferente, né? Então, esse estamos fazendo diferente, também ele traz os desafios, né? Como já foi falado por professora Lígia, professora Virgínia, por professora Márcia, por Lucineide, essa ampliação desse olhar, né, para a obesidade. Então, estamos fazendo diferente isso, né, esse olhar mais amplo. Então, esse é um dos primeiros, um dos grandes desafios. Outro desafio é o caráter interinstitucional, com a criação a partir do envolvimento de docentes de 3 universidades, de 2 secretarias de saúde, a estadual e a municipal, o que proporcionou e continua proporcionando um rico diálogo e discussões. Então, então isso também amplia, né, essa discussão sobre o fenômeno da obesidade, essa compreensão, ela também é ampliada quando temos diversas instituições envolvidas, né, buscando olhar para o fenômeno da obesidade. Então, nesse contexto, o curso de formação, ele dá ponto de partida para articulação entre ensino, extensão e pesquisa, buscando fortalecer
este projeto pautado na perspectiva dessa tríade. Bem, no ensino, além da formação de gestores e profissionais de saúde, está previsto o curso também de mediadores que vão formar os cursistas, ou seja, os gestores e os profissionais de saúde. Além do aprendizado que também está envolvido aí de pós-graduandos, de bolsistas de iniciação científica na implementação desse projeto, né, articulando com articulações complexas como a que estamos enfrentando neste momento. Então, a professora Ali já falou que desde o início, né, então, desde a construção, ela já foi complexa, já enfrentamos grandes desafios lá na construção desse projeto. E aqui, neste momento, também estamos enfrentando na construção desse curso de formação e também na construção, né, das atividades extensionistas e também da pesquisa. Como ele nasceu a partir de um curso de formação, então as atividades extensionistas de pesquisa e de difusão de conhecimento, ela nasce nesse bojo e temos aqui o GT, né, que é o Grupo de Trabalho de Pesquisa e Difusão do Conhecimento. E que coube a SGT planejar e acompanhar as ações de pesquisa, extensão e difusão do conhecimento. Então, no contexto da extensão, temos a clareza de que este projeto ele se configura como um programa extensionista, que é um conjunto articulado de projetos e outras ações da extensão universitária e que, preferencialmente, devem integrar essas atividades extensionistas juntamente com a pesquisa e o ensino. Então, vemos o nosso projeto aí se configurando na extensão como um programa extensionista. Assim, no cenário deste projeto, então, diversas atividades estão sendo e poderão ser desenvolvidas. Então, dentro das ações de extensão, tem uma amplitude também, não temos só no conceito e no como lidar com a obesidade, né, como a gente vê a obesidade, essa ampliação desse olhar para a obesidade, não é só a ampliação no olhar para a obesidade, temos a ampliação também nas ações de extensão, porque são diversas as possibilidades de ações extensionistas que poderemos e já estamos realizando. Então, é o próprio curso de formação, né, de gestores e profissionais, o curso de formação dos mediadores, né, são publicações como livros, que é o e-book, podemos também ter publicações, isso no sentido da difusão de conhecimento, né, de comunicações, de relatórios técnicos, de produtos audiovisuais que serão elaborados no percurso aí desse processo de construção do curso de formação. Podemos ter programas de rádio, de TV que podem ser produzidos, as audiências públicas que estão contempladas, 4 audiências públicas, e aí podemos ampliar o leque de difusão desse conhecimento dentro das ações de extensão, séries de palestras que também podemos aí desenvolver, principalmente porque ao longo da elaboração do curso de formação, do primeiro e-book, nós descobrimimos que de muitos temas nós não conseguimos incluir neste e-book. Então, isso gerou um anseio, né, em nós discutirmos esses pontos. Estamos fazendo isso em reuniões, né, semanais. Então, temas importantes como epigenética é algo que a gente ainda não discutiu, sobre a atividade física, né, como ela é vista, então, na obesidade, sobre o comportamento alimentar, que também ainda não aprofundamos isso, o ativismo gordo, que vamos trabalhar, né, na próxima semana,
a Verena, que trouxe um olhar mais amplo, né, da cidemia global, buscando incorporar aí também a microbiota, né, e aspectos biológicos com aspectos sociais e do ambiente também. Então, Verena, ela conseguiu, né, trazer esses pontos importantes. Então, essas discussões, elas estão nos dando sustentação para o desenvolvimento de demandas futuras que possamos ter dentro do projeto, né? E como podemos ter publicações ou livros, bem, dentro dessa gama de possibilidades que podemos ter. Bem, além disso, dentro do... Como já foi dito, né, estamos num momento de ímpar, né, onde temos aí um surto, né, uma pandemia da Covid-19, e isso também é um grande desafio, tanto para a extensão como para a pesquisa. Né? E no campo da pesquisa, pretende-se descrever como se dá o cuidado das pessoas com sobrepeso e obesidade na atenção básica. Bem, mas e como é que vamos pensar a obesidade dentro desse novo panorama que estamos vivendo? Dentro desta nova realidade que estamos vivendo. Então, isso também é algo importante para o desenvolvimento das nossas pesquisas, né? Então, esse projeto de pesquisa, ele demandou um tempo, né, para a construção, até ser encaminhado ao Comitê de Ética, até por causa de dificuldades que temos, nós docentes, temos essa dificuldade, talvez, de trazer de um curso de formação, o que é que realmente palpável temos de pesquisa, né, dentro desse projeto. Mas esse projeto foi construído, foi encaminhado ao Comitê de Ética e já temos a aprovação do projeto. No entanto, temos agora esse desafio da pandemia e a possibilidade do curso de formação ser online e também de toda a pesquisa ser online. Essas discussões precisaremos ter como desenvolveremos isto e talvez consultar o Comitê de Ética também sobre alguma alteração que a gente tenha que fazer em relação ao projeto de pesquisa. Bem, além desse projeto, né, que foi aprovado e que tem 12 objetivos específicos, também o GT de pesquisa e difusão elaborou um formulário na intenção de buscar, né, de todos os participantes do projeto, ideias. Então, busca-se aí estimular também cada um que participa do projeto, e a equipe é grande, demandas, né, que possam também ser transformadas em perguntas de pesquisa. Então, nesse cenário temos isso, temos também que articular a pesquisa, que é de interesse da CEGAM, que contém instrumentos específicos, né, de uma pesquisa, que é uma demanda da CEGAM, dos pesquisadores, de pós-graduandos, demandas também de pós-graduandos, bem como tentar atender demandas temáticas, essas que estão emanando da formação, do curso de formação. Então, a elaboração desse primeiro e-book, ele foi muito importante, porque pontuou e marcou alguns temas que emanaram como necessário discutirmos para ampliarmos realmente a compreensão do fenômeno da obesidade, do cuidado dessas pessoas com obesidade. Então, cabe a esse GT também estimular, né? E nesse sentido esse formulário que eu falei, da elaboração desse formulário, estamos trabalhando, né, na tabulação das respostas desse questionário. E esperamos que tenhamos demandas outras também, além das
dos objetivos que já constam lá no projeto. Bem, outras possibilidades também pesquisas que podem ser originadas do próprio curso de mediadores, como exemplo, a avaliação de materiais empíricos por meio de pesquisação, por exemplo. Outro como eu já falei aqui, do surto da Covid-19, que pode emanar perguntas importantes, né, sobre o tema central deste projeto, como o estigma da obesidade, como pensar a obesidade no tempo da Covid, né, neste momento. Então, precisamos discutir isto é muito importante para desenvolvimento de pesquisa. Bem, como estratégia para organizar a difusão de conhecimento na pesquisa, entendemos que produtos como teses, que algumas têm doutoranda, tem mestranda envolvida também no projeto, o desenvolvimento de tese, de dissertações e artigos científicos como difusão desse conhecimento. Também as reuniões, né, que acontecem em Brasília, né? Também, então, esses relatórios que são de extensão, mas são relatórios importantes sobre os resultados desse projeto amplo. Bem, o que é que pretendemos? Que possamos, no contexto da interdisciplinaridade, transitar na pesquisa e na extensão, tendo no centro um curso de formação, possibilitando, assim, o rico diálogo e construção sólida do conhecimento sobre o cuidado de pessoas com obesidade. Eu acho que é isso que eu tenho, porque é um desafio grande, a gente está construindo ainda, né? GT tem pouco tempo que começou, então a gente está construindo também muitas dessas demandas dentro do grupo de trabalho de pesquisa e difusão. Obrigada, Poliana. Obrigada, querida Mônica, muito bem, as falas são maravilhosas, a gente acabou falando muito mais do que a gente previa, né? Mas é isso, acho que essa mesa mostra toda a riqueza que esse projeto apresenta e todos os desafios que a gente tem pela frente. Estamos trabalhando muito, e a nossa equipe é muito maior do que essa que se coloca aqui, né? Hoje estamos representados em sua maioria por professores da Universidade Federal da Bahia, mas é extremamente importante a gente reforçar que a gente tem diversos atores que se constroem. Por questões de agenda, muitos não puderam participar dessa mesa, né? Então, hoje estamos aqui, mas a nossa equipe é muito grande, a gente se reúne 2, 3 vezes na semana, temos várias linhas de trabalho, e tenho certeza que esse projeto vai representar um marco no cuidado às pessoas com obesidade no estado da Bahia. Eu gostaria de me despedir, mas eu vou passar a palavra para a professora Lígia, né, que vai fazer um encerramento, a nossa coordenadora geral, e agradeço a todos que ficaram aqui até esse momento, acho que foi um prazer enorme, estou saindo daqui com meu coração cheio de gratidão por essa mesa tão rica. Lígia, pode falar. Só antes da Lígia falar, gente, eu queria que todo mundo, se possível, ligasse as câmeras para que a gente pudesse se ver um pouquinho. Sei que as meninas estão com problema de conectividade, mas enquanto a Lígia fala, para a gente poder ir se despedindo. É algo muito rápido, porque eu fiquei muito feliz com essa mesa. E, na verdade, quando desenvolvemos um projeto, pouco falamos sobre a travessia dele. E eu estou lembrando que eu estou com problemas de insônia, é bom lembrar que todos nós estamos trabalhando também em condições muito difíceis, nós estamos também sofrendo com a dimensão da pandemia, e um fenômeno novo na minha vida que eu espero não levar para mais adiante, peguei Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas. E tem um trecho que ele fala, logo no início do livro, que é uma consulta que o protagonista faz a Duduza, tentando requerer a ela o significado do futuro.
E ele fica, né, refletindo sobre o que pode estar por detrás do pano do destino. E ele diz, eu cito, eu atravesso as coisas, e no meio da travessia não vejo. Só era entretido na ideia dos lugares de saída e de chegada. A frase o senhor sabe. A gente quer passar um rio a nado e passa. Mas vai dar na outra banda e é num ponto muito mais embaixo, bem diverso do que em que primeiro se pensou. Viver nem não é muito perigoso. Eu acho que esse trecho traduz muito a nossa tentativa dessa mesa, porque não pensamos em alcançar um lugar de um projeto perfeito que dê conta. Isso é uma idealização impossível, que foi marcado por muitas falas. Mas a nossa ideia é estar muito atenta a essa travessia. O que é que a gente está produzindo nessa travessia? O lugar que vamos chegar está cada vez mais difícil de prever diante do contexto que a gente está vivendo. Era isso. É isso, pessoal. Obrigada a todos, obrigada às minhas colegas, né? Representamos a força feminina e que ficamos todos bem. Obrigada àqueles que nos acompanharam. Até mais. Tchau.